Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. As nossas emissões são sempre em simultâneo aqui na Curiacos TV e também na Rádio Vida, em 97.1. E o meu nome é João Nuno Pinto, sempre com muito gosto. Ao final da noite, eu e os nossos convidados chegamos até sua casa com os mais diversos temas. E falando em chegar, quando chegamos onde quer que seja, é sempre importante, especialmente quando vamos saber onde aterramos. E é por isso que o nosso convidado de hoje é um especialista em aviação, aeroportos e turismo. É por isso que é o CEO, fundador da Sky Expert, Pedro Castro. Pedro, boa noite. É sempre um gosto estar aqui contigo. Olá, João. Igualmente, não é? Vamos lá viajar. Vamos viajar, mas vamos começar também por entender a forma como as notícias às vezes são dadas. E para que possamos entender isso, às vezes nós já temos um certo preconceito que nos faz acreditar com facilidade em certas manchetes. E a última manchete que eu vi é muito fácil de acreditar. É que uma associação chamada, ou uma empresa, ou uma revista chamada AirHelp, considerou o aeroporto de Lisboa, o aeroporto Humberto Delgado, como um dos piores do mundo. Não sei se o sexto pior do mundo ou o quinto pior do mundo. Obviamente nós vemos essa manchete e nós achamos, pois claro, é verdade, mas tu encontraste aqui algumas incoerências em relação a isso. É verdade. A AirHelp em si é uma empresa bastante idónea e com reconhecimento no mercado, nomeadamente na ajuda de obtenção das indenizações decorrentes, por exemplo, de atrasos, cancelamentos ou o chamado overbooking nos voos. Portanto, tem essa missão. É uma missão social que eu diria muito útil, porque, por exemplo, só cobra ao cliente no caso de ganharem a ação. Não há nenhum custo, digamos, para o passageiro que acredita ter o seu direito violado ou ter direito a alguma indemnização, não há nenhum custo inicial. Portanto, isto para explicar que essa organização AirHelp merece todo o meu respeito. Não quando faz uma coisa dessas, obviamente. Porque há outras entidades que fazem Fez este um tipo de... ranking, não é? Um ranking. Ela faz tipo esse de ranking e eu aeroporto. até já o critiquei noutras ocasiões diretamente à própria AirHelp, com alguns dos seus responsáveis, e a minha surpresa de como eles fazem isso e, sobretudo, de como é que depois os mídia interpretam essa lista. Porque, obviamente, aí em causa estavam, enfim, creio que 280 aeroportos, 290 aeroportos que foram avaliados de acordo com os critérios que eles consideram, enfim, justos para fazer essa avaliação. Mas o ponto essencial e que é diferenciador por relação a outras empresas do estilo que são especializadas justamente a fazer este tipo de rankings, é que nós temos que fazer aqui categorias. Senão, enfim, só para dar aqui um exemplo que eu acho que até conhece, do judo e das artes marciais, se puseres uma pessoa de 50 quilos a competir com uma de 100, eu acho que ela vai perder a de 50 quilos. Por isso é que se colocam, às vezes, as pessoas por categorias de quilos bastante próximas, não é? Até perguntas, não sei se é de 50 aos 60, dos 60 aos 70. E é por isso que alguns lutadores ou ganham peso ou baixam de peso consoante a categoria onde às vezes eles querem lutar. E, de facto, quando tu metes tudo no mesmo saco, que é o caso desta classificação, pois eu fui ver um bocadinho em mais detalhe e percebi que o aeroporto europeu, assim, para dar aqui, enfim, até circunscrever aqui um pouco na geografia, o aeroporto europeu que recebeu a medalha de ouro do melhor aeroporto europeu foi o aeroporto de Bodo. Eu tive que ver onde é que era Bodo, que acho que nem sequer se diz assim, porque tem lá um acento qualquer no O. E, portanto, é um aeroporto que tem, no verão, isto é um aeroporto ali no Círculo Polar Ártico, meio no norte da Noruega, e
enfim, é um aeroporto que no verão, não é? Naquelas semanas em que eles têm, naquelas semanas ou dias em que eles têm verão, tem 2 voos por hora, uma média, não é? E depois a seguir vem o aeroporto de Billund, na Dinamarca, que é a entrada, digamos, para o Parque Legoland. Quem quer ir visitar a Legolândia é justamente esse o aeroporto que está mais próximo, mas que mesmo com a Legolândia só tem 8.000 passageiros por dia, não é? Nem chega mais ou menos ali nos 3 milhões por ano. E depois temos, por exemplo, em terceiro lugar, o aeroporto de Bilbao, pronto, enfim, uma cidade mais ou menos conhecida, mas dentro dos aeroportos espanhóis nem sequer está nos top 10. Não é? Não faz parte dos top 10. Tendencialmente, estes aeroportos vão ganhar tudo e todos, porque até, enfim, imagino que o aeroporto de Bode seja só a pessoa entrar e já está no avião, não A é? ideia, desculpa, porque torna-se ridículo, porque a solução para o aeroporto de Lisboa está encontrada. É ter 2 voos por hora no pico do verão. Aí, olha, isso ou então nós utilizarmos, e este foi um bocado o teor irónico que eu utilizei, foi e o de Beja? É porque, se reparares, é tudo com B, não é? Pois é, Porque pois depois é. o quarto lugar é o aeroporto de Bergen, outro aeroporto da Noruega, um bocadinho mais conhecido, mas só Eu conseguiu já o vou quarto 4 lugar. Bs, não é? Já vamos no Bodo, 4 Bs. Bilbao e Bergen. E Bergen, portanto, o a seguir era Beja, está-se mesmo a ver, não é? Enfim, E isto olha, temos Pedro- que relativizar aquilo que lemos. Eu sei, mas a aviação são assuntos sérios e movimentam milhões de pessoas na verdade, inclusive, colocam, dentro desta estrutura e infraestrutura, a confiança, milhões de passageiros todos os dias. Quando temos um jornalismo que apresenta as coisas desta forma e com esta ligeireza, às vezes até com manchetes de assuntos que envolvem a perda de vida humana. E um exemplo que tu me recordaste quando estávamos ali é uma famosa manchete, creio que do Público: avião atropela e mata pessoa em descolagem na cidade de Denver. Quer dizer, isto é completamente. Eu quando li esse título, eu disse: isto é o mundo ao contrário. Quer dizer, eu sei que o que faz notícia é o homem a morder o cão, isso eu percebo. Mas quer dizer, há que ter aqui algum rigor. Portanto, aí, nesse caso, obviamente, foi alguém invadiu a pista, portanto, ainda por cima não era sequer um trabalhador, foi um estranho, invadiu, cometeu um crime, invadiu a pista de um avião que estava a descolar e que teve que descolar, e que o facto de ter tido este encontro completamente desesperante com esta pessoa no meio da pista poderia ter causado a morte ou danos muito piores num avião que estava a transportar 231 passageiros e Ou membros de seja, a tripulação. vida da tripulação e dos passageiros é colocada em risco Por esta E, pessoa. Pedro, só para que as pessoas tenham uma noção, uma pista ativa é algo que toda a gente leva muito a sério. Daí as incursões em pista serem investigadas e são consideradas incidentes graves. E também qualquer animal que entra em pista, as operações param de imediato. É de tal forma que, se nós nos recordarmos daquele acidente do Concorde em Paris, à saída de Paris, aquilo foi devido a uma peça do DC-10 da Continental que caiu, Metálica. uma peça metálica mínima, mas que, obviamente, fez ricochete no sítio, na altura errada, Os para o pneus, sítio errado, e, perfurou portanto, a asa do Concorde, exatamente, e o foi combustível, o combustível. acabou por... O Concorde estava a descolar com carregamento de combustível para o Claro. voo até Nova Iorque, portanto, é uma bola de fogo. Aliás, foi uma bola de fogo, não é? Exatamente. Portanto, de facto, é isso que estavas a dizer. Qualquer coisa que aconteça na pista de um avião a descolar, a aterrar, pode rapidamente sair completamente fora do controle. Daí a manchete necessitar de algum rigor. Mas a verdade é que há, não sei se foi a Visão, creio que foi a Visão, que fez uma manchete e que tu achaste mais rigorosa, não Claro é? que foi. Enfim, avião mata invasor da pista nos Estados Unidos, não é? Ok. Continua a ser sensacionalista, não é? Então ainda dá aquela, enfim, aquela vontade de ver o que é que se passou, provavelmente, clicar.
mas não deixa de ser mais próximo da realidade. Estamos a falar de um invasor da pista e do avião que, obviamente, enfim, o matou, e podemos perceber quem é que está errado aqui, não é? Obviamente que alguém que Claro. invade está-se a predispor. E será que as pessoas, não quero falar de acidente, mas quero que as pessoas também entendam porque é que situações destas com a pista, e especialmente numa decolagem, numa decolagem é tão importante. Será que as pessoas têm a noção de que há velocidades nos quais o avião tem que levantar voo, qualquer tipo de travagem coloca maior perigo sobre a tripulação e passageiros? Não sei se tem, mas basta entender que a pista tem um certo, enfim, tem uma dimensão, e que a partir de determinada velocidade o avião já não vai ter pista para poder travar. Olha, Rio de Janeiro, portanto, Congonhas, lembras-te? Lembro Aquele avião perfeitamente da Gol, da TAM, da na altura, TAM, que que derrapou e, não é, e foi posto parar combustível, e aos exatamente escritórios da TAM do outro do lado. outro lado também. Portanto, mas e isso era um avião a aterrar, no caso, mas no caso, as pistas de facto têm esta limitação, mesmo que tenham por vezes uma área, digamos, em que se pode derrapar. Lembramos todos naquela situação do avião coreano que ao aterrar também foi embater contra um muro, não é? Portanto, há ali, se não houver um muro, pois ainda há ali um espaço que não é feito para Claro. aquilo, mas que, enfim, pode amortizar um pouco qualquer incidente. Mas isto, quer dizer, há determinadas alturas em que, com a velocidade que o avião está, independentemente daquilo que estiver a acontecer, o avião tem que levantar. Muito bem. Portanto, isto sim, só para aqui voltar àquele tema que estavas a dizer, disto constituir um assunto interessante e de facto os mídias darem alguma atenção, eu não compreendo. Alguma da atenção que é dada. Eu duvido, por exemplo, que na Noruega o aeroporto de Bodo tenha festejado isto ou tenha feito, enfim, alguma notícia em algum jornal, e de Billund também, não é? Acho que aqui em Portugal, devido a esta total confusão de Estado com aeroportos, aviões, com, enfim, tudo esta relação incestuosa que nós temos entre o Estado e o setor aeronáutico, faz com que este setor, e muita gente cavalgue neste setor, ou para dizer que o governo e o Estado são ótimos, ou para dizer o seu contrário, ou para criticar determinadas práticas, e tudo serve. E, portanto, esse título, para mim, está um pouco, independentemente da base que lhe deu legitimidade, não deixa de ser a responsabilidade dos jornalistas explicarem melhor O contexto e quais foram os critérios utilizados neste ranking. Exatamente. Olha, Pedro, e por falar o Estado omnipresente, já não vou dizer omnisciente, não é? Porque não é, mas às vezes parece omnipresente. Tu, recentemente, com a Joana Petis, no vosso podcast Tudo pelos Ares, vocês abordaram o Portugal, o país das filas, não é? Não só as filas nos aeroportos, mas como também o interminável tempo para receber passaportes ou qualquer outro tipo de documentação oficial que só o Estado ou uma das suas agências nos pode dar. É verdade, e olha, a cronista Clara Ferreira Alves coincidiu também em fazer uma crónica no Expresso a esse respeito, da falta de confiança que se pode ter em tudo o que é relacionado com a administração pública. No caso dela foi curioso porque também teve a ver com o passaporte, não com o passaporte, digamos, no controle da fila do aeroporto, que também, provavelmente também terá que passar por isso, mas no sentido de o obter, não é? Renovar o passaporte, ter um novo passaporte, e tudo aquilo que não funcionou no caso dela, desde o agendamento, à tentativa de contacto, aos e-mails, enfim, toda esta falta de comunicação que há, para já não falar na opção. Clara Ferreira Alves explica isso, que ela, no fundo, optou pelo sistema do agendamento em vez de ir lá em regime de surpresa e tentar renovar o passaporte, que essa seria também toda uma outra fila. Portanto, quando nós chegamos aos serviços do Estado, nós não temos opção. Aqueles serviços que são exclusivos do Estado. Não é? Nós já estamos todos muito habituados a, se o hospital público não funciona, pois já temos, enfim, muitas pessoas já recorrem
ao hospital privado. Se a escola pública não funciona, pois então o colégio privado também. Mas muita renovação de gente- passaportes Mas já não. este tipo E de estamos a chegar à funções, época não é? de o fazer para... Eu, infelizmente, não é? Portanto, estou relativamente a determinadas funções sujeito à exclusividade do Estado. Não tenho outra opção. Não é? Portanto, perante isto, esta falta de consideração e de diálogo e de empatia pelos seus concidadãos e até a própria forma como o serviço público está estruturado, e eu creio que nós temos toda esta experiência que nós muitas vezes nessas repartições do Estado temos à nossa frente pessoas que são não só simpatiquíssimas, como querem ajudar, até nos dão algumas sugestões, mas também estão limitadas pela máquina. Nós sentimos a impotência de muitas dessas pessoas, de facto, não é? Essa foi a expressão exatamente usada por Clara Ferreira Alves no seu artigo. A total impotência e também depois a incompetência. Sim, porque às vezes há um cruzamento. É um cruzamento, não é? E depois também, se quiseres, a prepotência do Estado de saber, de qualquer forma, eles estão aqui comigo. Olha, e com juntando mais isso ninguém. tudo, e porque daqui a nada vamos falar de investimento estrangeiro e a traços gerais, seja na aviação, seja nos aeroportos, seja em que setor for, quando o investidor estrangeiro olha para um Estado assim, olha para o seu dinheiro com muito mais atenção. Eu creio que sim, sobretudo porque há opções. Não é? Se nós vivêssemos num mundo em que todo o mundo era a Coreia do Norte e só havia Portugal, exceção, pois, Entendo. obviamente, nós, se calhar, toleraríamos várias coisas, porque o resto era muito pior. Mas o mundo, e sobretudo a nível do capital, está tão aberto, inclusivamente em países que antigamente não estavam, não é? Que nessa lista os investidores têm várias escolhas, várias possibilidades e, portanto, avaliam tudo. E eu creio que em muitas situações Portugal, sobretudo na parte das garantias e na parte que compete ao Estado, deixa muito a desejar. E esse não é um ranking à la AirHelp. Não. É mais um ranking Olha, esse é um muito ranking mais factual. É muito mais factual e basta, por exemplo, na própria União Europeia, em termos dos procedimentos de infração, dizem que nós somos os alunos bons da União Europeia, ou gostam muito de dizer isso, mas de facto, em termos de procedimentos de infração, quando se vai a ver, não estamos num bom ranking. Não, porque... E não temos essa boa também prática de muitas vezes cumprimos exatamente aquilo que está previsto, quer nos regulamentos, quer nas diretivas. Até porque recentemente nós ficámos a saber que é muito fácil enganar a União Europeia. Basta Facilita. transpor muitas vezes a diretiva e transposta a diretiva até parece que já estamos a aplicar. E não estamos. E não estamos. Exatamente. Olha, Pedro, Exatamente. Pedro, Bom exemplo. recentemente, creio que, não sei se o CEO ou o diretor da IATA, que é uma das... uma das associações internacionais, há duas que são essenciais para a aviação, a IATA e a ICAO, depois há outras duas que são locais, que é a ASA europeia, a FAA americana, mas que criam um trend, não determinam, por assim dizer, a nível global. Mas Rafael Schwartzman, creio que é o nome dele, só apresentou num AED Cluster Portugal a visão, por assim dizer, dos transportadores aéreos. E tu achas que isto fica aquém daquilo que é uma análise mesmo correta da situação atual? No fundo, Rafael Schwartzman, portanto, se não me engano, vice-presidente da IATA, veio a Portugal no âmbito de uma conferência organizada aqui pelo cluster de aviação em Portugal e nessa conferência, a IATA, só aqui para fazer aqui um esclarecimento mais detalhado, é a Associação Internacional de Companhias de Transportadoras Aéreas. É uma associação que tem praticamente companhias espalhadas por todo o mundo, muitos associados,
eu vou dizer aqui algumas centenas, não tenho o número certo na cabeça, mas, portanto, é um, digamos, um fazedor de Hum, política pública, ou no sentido de inspirar e fazer lobby com governos para hum. que determinadas políticas aéreas sejam tomadas. É também um facilitador de negócio dentro da indústria, quer um facilitador financeiro, um facilitador comercial. Portanto, E não estamos a falar só de companhias aéreas. Estamos a falar sim de companhias aéreas, claro que associado sempre a uma parte em que, olha, a IATA esteve muito envolvida, foi na questão de deixarmos de ter bilhetes Ok. físicos, não é? Hum, O chamado e-ticket, hum, que tem uma componente tecnológica em que tu precisas, uhum, obviamente, das empresas de sistemas de reservas associadas, eh, uhum. Mas, no fundo, ao negócio. mas também há empresas de transporte que não têm coisa e têm um número IATA ou FIATA hum, Tens, por exemplo, as agências de de viagem, não é que viagem. sejam, elas não são membros da IATA, não Ok, é? Mas elas são agências acreditadas na IATA ok. e isso permite-lhes depois entrar num circuito E só para financeiro. que as pessoas também saibam a influência da Sim, IATA, a IATA se até as é agências verdade, de viagens. ela entra na própria Ok. rede de distribuição. Não é obrigatório, Uhum. mas abre o mundo, um outro mundo diferente para as agências. Obviamente que tudo isto são, enfim, é preciso pagar este tipo de coisas, portanto, não é toda a agência sequer que tem esta capacidade, por isso é que de vez em quando utilizam muito os consolidadores, Exatamente. enfim. Mas sem querer entrar muito nesse detalhe técnico, associativo, a IATA tem, enfim, pontos muito positivos, trouxe várias coisas para o setor aeronáutico que foram fundamentais e que, se não houvesse este espírito associativo e esta pressão e vontade de fazer, provavelmente teria demorado mais tempo. Mas depois também tem uma agenda muito, vamos dizer, subjetiva e muito pegando no lado das companhias aéreas. E nesse caso concreto, Rafael Schwartzman veio aqui dar cabo, em conferência, da ANA Aeroportos, da Vancy em concreto, dizendo: é uma empresa que só quer lucrar e não quer investir nada dos lucros no aeroporto, e por isso é que isto também está tudo descontrolado nos passaportes, isto é péssimo para Portugal, enfim. De uma empresa como, perdão, de uma associação como a IATA, a minha expectativa, se calhar as minhas expectativas é que estão erradas, é alguma maior objetividade, e se for preciso tocar no dedo da ferida, que também é o Estado, que também é o regulador, se calhar também convém fazê-lo. Hum, É muito fácil no ambiente de companhia aérea, até porque as margens das companhias aéreas estão muito, enfim, oprimidas, é um negócio muito, muito, muito sofredor. eh, É muito fácil nessa posição encontrar aqui um bode expiatório, e os aeroportos geralmente servem para isso, não é? Servem para encontrar um bocado. Toda a gente na indústria lucra com a ah. companhia aérea, menos a companhia aérea. Mas, Se ó fores Pedro, ver os sistemas tecnológicos, a Amadeus, a ah, Travelport, os aeroportos, a Catering Port, enfim, toda a gente mas, ó lucra. Pedro, isto parece-me fundamentalmente errado, porque, no fundo, então, Rafael Schwartzman está a culpar o inquilino, Ora, nem mais, não é? exatamente. Quando devia, se calhar, falar para o proprietário. Exatamente. Portanto, só pegando aí nas tuas palavras, de facto, nós, quando somos inquilinos na nossa casa, eh, e queremos fazer obras transformadoras, temos que pedir autorização ao proprietário, que pode dizer que sim ou pode dizer que não. Durante 8 anos, no mínimo, eu até acho que foram 10, mas Miguel Pinto Luz disse hoje numa entrevista que foram 8, tudo bem, que sejam 8. 8 ou 10 também, olha, perdido por 8, perdido por 10. hum, não houve possibilidade de fazer obras na Portela porque o governo não deixava. Não dava autorização. E, portanto, isto também impedia que o concessionário, por mais dinheiro que ganhasse, e repara que o concessionário ganha mais dinheiro fazendo obras, porque quando faz obras, cria um ambiente
propício às compras. Quando o concessionário tem Exatamente. pessoas a 6 horas em filas e que ficam ali na fila, as pessoas não estão a consumir, Sim, não o é? concessionário quer que o aeroporto seja uma experiência positiva para a Exatamente, pessoa. não é? E tu compras, olha, quando Aham, estamos numa loja qualquer claro. de roupa e vimos muita gente na fila, nós até pomos a roupa de lado e afinal já não queremos comprar, E as pessoas, certo? e às vezes o público esquece que o aeroporto em si já é um local de tensão, É. porque a viagem aérea não é das coisas mais Não. confortáveis. E tudo aquilo, não é? Os líquidos, os sapatos, Exatamente. até Pois as máquinas. deteriorou-se nos últimos anos, Exatamente. exato. Portanto, há toda uma série enfim, e até às vezes, em muitos casos, chegar ao próprio aeroporto é um Claro. problema. O medo que as pessoas às vezes têm, quanto tempo em antecedência é que eu tenho que estar. Enfim, Então, há a fatores. vontade do concessionário é melhorar isso tudo. Claro, Mas se a casa não é dele, se a casa não é dele, tem que pedir autorização. e é a quem que se pede? No caso, há o Ministério das Infraestruturas, que é quem tem, que é, digamos, ao Governo, É não o é? Que é governo, é o ao Estado. Estado, que é o dono, representado. Depois temos de ter aqui alguém que representa, não é? Portanto, representado pela tutela, que no caso é o Ministério das Infraestruturas e da Habitação. Não nos podemos esquecer que este Ministério não é só dos aeroportos que se deveria ocupar, é também da Habitação e que ambos os casos estão no estado em que estão. Tu elencas também uma outra questão onde crees que Schwarzman podia-se ter lembrado do Estado, que é na falta de expectativa de retorno. Ou seja, o concessionário, neste caso a ANA ou a Vanchi, obviamente não está a pensar no dia da manhã, está a pensar em termos de futuro. E em termos de futuro, há alguma expectativa de retorno quando se fazem certas obras e essas expectativas sempre foram goradas? Aquilo que o nosso Estado não consegue pensar, sabes? Porque o nosso Estado, os nossos governantes, quando fazem isto, pensam em votos, não pensam em retorno financeiro. Espera lá, se eu fizer isto aqui, quantos votos é que isto me vai dar? Por isso é que depois os coitados de Beja, que só elegem 3 deputados para a Assembleia da República, nunca são considerados. Está lá um hospital qualquer, acho que é o Hospital Central do Alentejo, uma coisa qualquer, está lá uma pedra que já foi posta 500 vezes e que ninguém vai lá fazer. O do Algarve, O do Algarve também, enfim, há 12 vários, não anos, é? ou lá o quê. Porque são círculos eleitorais que não dão nada, não é? Que não determinam coisa nenhuma. E, portanto, esse é o retorno para os políticos. Quanto é que isto me dá em votos? Os investidores, e falando agora aqui de investidores estrangeiros, estávamos há pouco a falar, eles pensam, como qualquer investidor, eu estou ok, eu vou investir, eu vou meter aqui quanto tempo é que eu tenho para recuperar este quanto lucro é que eu posso obter depois de recuperar esse Tenho tempo. E o que havia até agora era uma constante indecisão e, sobretudo, uma constante interferência relativamente ao aeroporto, que é vamos fechar a Portela, vamos abrir o Montijo, vamos fazer o Montijo, mas depois também vamos fazer Alcochete, quer dizer, e o concessionário fica assim meio sem saber onde é que estamos, em que país é que estamos. E enquanto eles não se decidirem, porque eles é que têm a faca e o queijo na mão, eu, concessionário, vou ter só cuidado em que isto não descambe totalmente. Ainda que eu não seja um grande fã da Vinci, Eu também não, e não sou fã desta concessão. Repara, esta concessão eu tê-la-ia feito completamente diferente. Aliás, na altura, nós já sabíamos que a concessão feita nestes termos não era boa para o país. Agora que está feita, eu não posso deixar de pôr os pontos nos is. E é tão simples quanto isso. Querem que o concessionário invista, deem condições, para já autorizem, claro, já está feito, deem condições de credibilidade e de retorno de investimento claro. ao concessionário, senão ele não faz. E finalmente, algo que é exclusividade do Estado é a questão dos passaportes, entradas e saídas, e de facto é aflitivo. Eu que com alguma facilidade consigo logo passar, olhar para aquelas filas infindáveis de seres humanos à espera que seja validado o seu passaporte em algo que é exclusivo do Estado. E repara que agora as soluções são o quê? Pôr mais pessoas nas boxes, ter mais e-gates, isto é tudo isto é investimento do Estado. E nós sabíamos o que é que ia acontecer. Esta entrada, este novo sistema de entrada e saída na União Europeia é algo que está em estudo e que os Estados-membros estão envolvidos há 10 anos.
já teve várias datas de implementação que foram sendo adiadas, porque o sistema precisava de facto de ser. eh, Precisavam de mais tempo para que o sistema funcionasse bem. Uhum. Portanto, não é algo que o Estado tenha acordado no dia 10 de Abril e de repente, eu não sabia que isto estava a acontecer. Já sabe, há imenso tempo. Vários governos. Portanto, a falta também de seriedade com que o Estado olha para as funções que são suas Claro. e quando as não cumpre tem essa reação um bocadinho como o Rafael Schwartzman, que é, não, então quem é o culpado é o Chuta. concessionário. Chuta para canto. E estamos a falar, e só para que as pessoas tenham noção, eu lamento imenso ter de dizer isto, deixa-me só olhar para cá. Estamos a falar de um setor da nossa economia que é responsável entre 16% a 18% do PIB, estou a falar do turismo, que seria essencial, eu não quero falar de over-turismo, mas seria essencial e pensaríamos nós que o Estado daria uma atenção mais cuidadosa para isso, nem sequer isso fazem. Mas finalmente... Só para desanuviar, Sim, sim. não esqueçamos que o turismo proveniente do espaço Schengen, que é a esmagadora maioria do turismo que nós temos, não foi afetado. Claro que dentro do não Schengen temos a relevância muito importante do mercado brasileiro, do mercado Sim. dos Estados Mas Unidos. isso levava-nos para o ranking de gastos per capita por turista, onde provavelmente americanos, chineses E ingleses. E ingleses. O número 1 é os ingleses. E ocupam Portanto, lugares e, cimeiros, de facto, não é? estão a ser maltratados porque eles, desde o Brexit, são não Schengen. Estás a ver, Pedro, E, como é bom portanto, conhecer rankings, que é para não falar das coisas à toa. exatamente. Não, e tens toda a razão. A parte do turismo tem que ser apreciada não só do ponto de vista quantitativo Sim. do número de turistas, mas também do que eles deixam. Exatamente. E aí, por exemplo, o turismo norte-americano tem-se revelado uma imensa, descoberta. Uhum. Não é uma surpresa, mas o nível de gasto e de permanência no território é muito superior ao de outros, Olha, como os Pedro, espanhóis. e porque o tempo connosco voa, afinal, de facto, o nosso tema é a aviação, É a aviação, e pronto, aeroportos. é o que há. Tu gostavas que Schwartzman, se calhar, ou neste caso a IATA, tivesse falado da necessidade de um terceiro ground handling em Lisboa e o Porto. Isso é que era interessante. Era, até porque isto vai de encontro àquilo que as próprias companhias aéreas também necessitam, que é de concorrência ao nível do setor dos serviços No aeroporto. essenciais Uhum. que- dos quais eles necessitam num aeroporto. Só para teres uma ideia, em termos da diretiva que é da União Europeia, a partir de 2 milhões de passageiros ao ano, é obrigatório ter pelo menos 2 agentes ground handling nas... E isso tem que ser a Europa a ditar essa regra. É ok? verdade, é verdade. E até ditam umas regras um bocadinho mais interessantes, que é apenas um destes 2 ground handler pode estar ligado ou à companhia principal do Ok. aeroporto ou ao próprio aeroporto. Ok. Não pode ser, por exemplo, Para evitar monopólios. para evitar monopólios, exatamente, e para evitar, sobretudo, grandes conflitos de interesse. Não é? E nós, aqui em Portugal, portanto, no caso de Lisboa e de Porto, em Lisboa já temos 36 milhões de passageiros, no Porto já ultrapassámos os 17 milhões de passageiros, portanto, estamos longe daqueles 2 milhões. Não é? Portanto, parece-me que era muito importante que o regulador estivesse atento, que o Estado estivesse atento, porque há também aqui um tema de espaço para criar, para ter, digamos, um terceiro ground handler, eu tenho que ter espaço para algumas das máquinas que eles precisam, e isso tem que ser criado ao nível do aeroporto. Parece-me fundamental que o aeroporto não cresça só em lojas e em restaurantes e em parques de estacionamento para o privado, para o passageiro, não é? Na ótica do passageiro. Parece-me fundamental também que determinadas situações do lado ar do aeroporto sejam acauteladas. Uma delas é essa mesmo. Claro. Porque repara, quando tu tens 2 ground handlers, aqui no caso de Portugal tivemos uma coisa muito complicada, que era um que pertencia a 100% ao aeroporto
e o outro que pertencia 49,9% à companhia principal do aeroporto de Lisboa. Foi a forma que nós encontramos Só para dar a truques. volta à legislação europeia. É só truques. Antes de ontem, ou aqui há 3 dias, foi vendida estes 49,9% à Menzies, portanto a quem tinha a maioria do capital. Mas isto é importante, por exemplo, na ótica de uma associação que defende o transporte aéreo, seria importante trazer este tema. E finalmente os 50% que são detidos, os 50% das slots detidos por TAP Portugália e Azores Airline. É verdade, tudo companhia do Estado e, portanto, Ocupar lugar na garagem. quanto mais não seja com voos que comparativamente até seriam menos úteis, não é? Se eu te perguntar, olha, João, preferes ter um voo Lisboa-Porto ou nesse slot que está esgotadíssimo, mas que está neste momento historicamente ocupado por o voo Lisboa-Porto, tenho aqui uma companhia da Arábia Saudita ou uma companhia da China ou uma companhia do México a quererem colocar um voo para Lisboa nesses horários. O que é que tu preferirias? Exato. Ter esse voo Lisboa-Porto ou nesse slot horário ocupado hoje em dia pela TAP para fazer esse voo, uma outra companhia ou a própria TAP a fazer esse tipo de voos? Uma resposta responsável era vamos apostar no comboio de alta velocidade para o Porto e deixamos a slot para a companhia mexicana. Que foi o que a maior parte dos aeroportos europeus fez. Exatamente. Aliás, por isso é que tens ainda espaço hoje em dia no Londres Heathrow. Exatamente. Com o Eurostar houve muitos Os voos. nossos vizinhos fizeram Os isso. nossos vizinhos também, Era a exatamente. maior ponta aérea do mundo, Madrid-Barcelona. Madrid-Barcelona. Verdade. E o AVE veio Acabar com aquilo. Aviou. O AVE aviou. Aviou em concorrência e mesmo em qualidade do serviço prestado. Quem nos podia responder a isto é Miguel Pinto Luz. Mas Miguel Pinto Luz, hoje ou ontem, numa entrevista, apareceu preocupado com outras coisas, nomeadamente tentar fazer a adivinhação sobre quando é que alguém pode começar a gerir ou não a TAP. Eu acho que ele está a querer desviar do calendário normal. Está a querer criar aqui um esquemazinho para que o calendário que seria normal não seja esse. Já tivemos isso lá atrás, há 10 anos, quando fez aquela privatização, que depois foi revista. Que depois foi... Sim. Portanto, eu desaconselharia Miguel Pinto Luz a repetir as neiras do passado. As neiras servem para a pessoa, de facto, compreender e, se calhar, redimir-se, mesmo que politicamente isso seja muito complicado e não se faça nesses termos, faz-se no sentido de não repetir os mesmos erros do passado. Portanto, eu recomendaria isso fortemente. Finalmente, temos pelo menos uma admissão. Miguel Pinto Luz já vem dizer, pois é verdade, isto antes do verão de 2027 provavelmente não vai acontecer grande coisa ao nível acionista. Obviamente que não vai acontecer grande coisa, porque, felizmente, temos as autoridades. Ele queixou-se das burocracias da Europa, mas não são só as burocracias da Europa. Os Estados Unidos vão estar a ver isto, o Brasil vai estar a ver isto, provavelmente o Canadá também vai estar envolvido nesta consolidação que poderá acontecer se alguém, de facto, colocar uma proposta na mesa que seja decente para comprar a TAP, a minoria da TAP, e que ela seja aceite, para além das negociações que eu espero que aconteçam entre o governo e esse interessado, que são fundamentais. Não fazemos aqui o tapete vermelho e estarmos aqui todos muito submissos e a achar que nós estamos a livrar de um poço sem fundo. Foi assim que Luís Montenegro se referiu enquanto vendedor à TAP. Vou aqui vender um poço sem fundo. Já está tudo errado nesta forma de começar o próprio processo de venda. Mas vamos esperar que estes procedimentos burocráticos são altamente importantes, por isso é que eles existem, eles tenham os seus prazos normais, por isso é que eu digo e continuo a dizer que eu creio que o novo acionista só se poderá sentar enquanto tal na TAP no dia 1 de janeiro de 2028 e se isso acontecer nessa data é bom. Foi um processo rápido. Miguel Pinto Luz já quer uma cogestão do eventual potencial comprador já este ano. Eu não sei como é que isto vai ser feito até. Ou seja, não é do comprador, é do eventual comprador. Do eventual comprador. Já sentar-se a cogerir. Ele assume que isto é possível. Quer dizer, alguém ponha um travão nisto.
Mas ele tem noção de que tem-se acesso a informações essenciais de mercado para a E sobrevivência pelos da vistos, companhia não só a aérea? informação, mas também às decisões, não é? Portanto, isto não é o procedimento normal, não é o procedimento que mais vantagem traz à TAP Hum. e, sobretudo, pomos a jeito outra vez para que comissões e outras coisas que possam aparecer mais tarde venham a, mais uma vez, descobrir a careca destes Oh, negócios que ficam mal feitos. Pedro, será que eles têm a noção de que a TAP, e com todo o respeito, tem um ativo muito importante que é o Brasil e que já há grupos que, em termos de gestão, não pensam no amanhã, pensam daqui a 10 anos, que já utilizam, por exemplo, companhias aéreas que acabaram de entrar no grupo para fazer, não é prospecção, mas já para entrar no mercado brasileiro, onde a TAP dominava de alguma forma? O mercado brasileiro é um mercado aberto. Não é? Não estamos a falar de um mercado fechado. E é um mercado que, inclusivamente, tem feito, até pelas concessões aeroportuárias bem feitas que fizeram, distribuíram o país todo por concessionários concorrentes entre si. Pela própria ambição que o Embratur, portanto o Ministério do Turismo, se quiseres, ou o Turismo do Brasil, a entidade, tem para o Brasil. O Brasil, em termos de turistas internacionais, para além de ser, enfim, muito pouco pela dimensão do país, Uhum. estão à volta dos 7 milhões de turistas internacionais, depende muito do turismo ali do lado, não é? São Uhum. muitos os argentinos, os uruguaios, os chilenos, é ali muito. Portanto, é um turismo que tem potencial para muito mais, mas que por diversas razões não está A desenvolver. Vá. desenvolvido. E, portanto, há aqui vários interesses de regiões, de aeroportos e de agentes económicos para ter voos diretos para a Uhum. Europa, sem passar por Lisboa. O objetivo do Brasil é ter, sim senhora, muitos turistas portugueses, como, digamos, até há uma facilidade e aqui um potencial de atração muito fácil, mas o Brasil já deu o grito do Ipiranga lá atrás. Claro, E o grito do Ipiranga vale para o ar mas esta também. podia ser uma das nossas alavancas de venda, não é? Por exemplo, da TAP. A facilidade. Mas quando tu vês uma É Lufthansa a pegar na na ITA. ITA, que é da Itália, e a fazer já voos para o Brasil. Não, e repara que na própria rede da TAP, o mercado italiano e o mercado alemão, para determinados destinos, é o mercado mais importante. E isto já se sabe. Agora, é rentável ou não fazer estas operações? Se for, quem quer que fique de fora da TAP, e já temos duas que estão fora, não é? Já sabemos que aquilo só vai ser vendido a uma. Não vai ser vendido a duas, Sim. não é? Portanto, dessas duas, uma vai ficar de fora. A outra já se pôs de fora também. E as companhias brasileiras, que já agora também, Sim. também são feitas. A Latam, a Gol. A Gol, que vai começar para voar entre Rio de Janeiro e Lisboa a partir de setembro, Uhum. não é? Com 4 voos por semana. E a Azul que ainda solicitou- tem dinheiro a receber. A Azul, bem, Isso é outra história. isso é outra história, que lá está. Tá bem. Toca naquilo dos investidores estrangeiros. Olha como é que um investidor estrangeiro foi tratado, Exatamente. ou está a ser tratado. E como é que isto foi feito? Não é? Tu puseste aquela dívida na TAP tóxica que insolveste e, portanto, agora diz Yeah. não há nada para receber. É um incidente diplomático, não haja dúvida. E, portanto, esta conjuntura toda não é a mesma da que existia há 20 anos, Uhum. ou há quase 20 anos, quando a Varig faliu. E quando, de repente, de facto, houve ali um momento em que o Brasil perdeu muitas ligações, muitas rotas que ligavam o Brasil à Europa. Hoje em dia, também temos um turismo e uma comunidade, quer de brasileiros cá, quer de portugueses lá, que viajam muito mais frequentemente. Não é? Aquela imigração típica do português que foi para o Brasil e que não voltou a Portugal durante 50 anos, isso já não existe, não é? Hoje em dia as comunicações já não são feitas nesses termos. Outro grupo que também está a olhar para o Brasil e utiliza outra companhia aérea para o fazer, neste caso a Ibéria, é o grupo IAG, IAG, que que está a desistiu. fazer
Exatamente. Exatamente. E vai assim, com a Ibéria para Fortaleza e Recife são as novidades. Entretanto, por exemplo, só para estar dentro do grupo IAG, o acordo bilateral aéreo que foi assinado entre o Brasil e a Irlanda permite agora haver voos, se quiserem, se alguma Sim, companhia sim. quiser, fazer voos diretos entre Dublin e o Brasil. E repara que a comunidade brasileira na Irlanda é enorme, cresceu imenso nos últimos 10 anos. Eu próprio fiquei espantado porque não tinha este conhecimento. Uhum. Tem a ver com alguma facilidade da Irlanda ser um país relativamente fácil para os brasileiros se estabelecerem dentro da União Europeia e depois, obviamente, ser uma economia em que se ganha bem, em que tem empregos qualificados que interessam também a muitos estrangeiros, entre eles também os brasileiros. Uhum. E, portanto, estes passos governamentais que o Brasil está a dar a passo acelerado. Portanto, o Brasil, neste governo do Lula, em particular neste governo do Lula, tem feito muita coisa na aviação e tem executado muitas mudanças que vai nesse sentido da abertura. E quanto mais o Brasil se abre, claro, é ótimo porque o interesse pelo Brasil vai crescer, mas isto também dificulta essa exclusividade Sim, pelo menos aparente que eh, seja, não é? da TAP. Da TAP. E essa exclusividade também tem alguma fragilidade. A TAP, volta e meia, tem que fazer correções e nos seus balanços isso nota-se, que é relativamente à desvalorização da moeda, nomeadamente do real. Porquê? Porque a TAP vende muito em real, é obrigada a vender em real Claro. no Brasil, tem muitas vendas no Brasil em real. E quando o real desvaloriza, quando nós vamos para o Brasil e dizemos está baratíssimo, que bom, porque dá para comprar imensa coisa, ora bem, isso é mau para a TAP. Pedro, Porque ela, sim, quando sim. traz o dinheiro para cá, Desvaloriza, desvaloriza. já nos últimos 2 minutos. Pedro, mas há um outro destino onde a Lufthansa, muito discretamente, também diz que já está a meter o bico, que é o Roma-Caracas, na Venezuela, um É país verdade. também com uma grande comunidade portuguesa. E é o único, também com uma grande comunidade italiana. Aliás, a Itália voava para Ok. Caracas durante muitos anos, creio que até 2017 ainda voou para Caracas. É o único destino não Brasil da TAP na América do Sul, não deixa de ser curioso isso. A Lufthansa está a utilizar a ITA para entrar em África, em destinos também onde a TAP opera, também com o A321 LR, e está com esse objetivo de transformar a ITA, naturalmente, numa porta e a Roma numa porta de entrada e saída para a América do Ou Sul. seja, agora era o momento ideal para a TAP estar nas mãos de um privado que conhece de facto o setor, não é? Porque a concorrência está aí. Já não está a bater à porta, já está a entrar pela casa adentro. Já está. E só para teres uma noção, o grupo Air France KLM voa para 5 destinos no Brasil. Não é a France KLM de há 10 anos que só voava para 2 destinos. E vou terminar com uma frase tua no final deste teu artigo sobre a Lufthansa ter encontrado alternativa à TAP. Tu dizes, uma coisa é certa, se a TAP vale pelo Brasil, então quem ficar fora da TAP não vai perder o Brasil, vai simplesmente deixar de precisar da TAP para lá chegar. Pedro, obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado, é sempre eu. um desafio e é sempre conversas em que o relógio não nos deixa... Nem olho. Nem olho que é para não avançar. Não, mas em 30 segundos, este ano achas que vai ser bom para o turismo? Enfim, vai ser bom em receita. Em receita? Em receita vai ser bom. Então quer dizer que o valor per capita Vai do ser turista bom, vai ser bom? Exatamente. E não acho isso mau. Não, porque vamos para as questões da sustentabilidade. Pedro, É isso obrigado mais uma vez Obrigado, e até eu. à próxima. Obrigado a si que nos acompanhou. Eu hoje quero enviar um abraço especial a todos os nossos ouvintes da Rádio Vida em 97.1. Muitas vezes não é fácil assistir ao programa e estar-nos a ouvir única e exclusivamente, porque lá há um gráfico, há uns números que colocamos no ecrã. Mas para isso, no dia a seguir, já temos na nossa playlist do YouTube o programa disponível para você poder ver-nos. Também pode ouvir em formato podcast todos os dias às 6 da manhã. A mim resta-me agradecer, desejar-lhe uma ótima noite e amanhã estamos de volta. Obrigado, até amanhã.